Durante séculos, muita gente enxergou Anás e Caifás apenas como autoridades religiosas que agiram dentro do papel que ocupavam. Mas, quando olhamos com mais atenção para o contexto histórico e para o relato bíblico, a imagem que surge é bem mais complexa e perturbadora. A condenação de Jesus não aconteceu apenas por causa de uma discordância teológica ou de um julgamento isolado. Por trás daquele desfecho havia uma engrenagem de poder consolidada havia muitos anos, sustentada por influência política, interesses econômicos, alianças familiares e pelo medo de perder o controle sobre o povo. A morte de Cristo, nesse cenário, aparece não só como consequência de um conflito espiritual, mas também como resultado direto do choque entre a verdade de Deus e um sistema religioso profundamente comprometido com sua própria sobrevivência. Naquele período, a Judéia vivia sob o domínio de Roma. O povo judeu mantinha sua identidade, sua fé e suas tradições, mas tudo isso era constantemente pressionado pelo poder imperial. Jerusalém era o centro espiritual da nação, e o templo ocupava um lugar muito maior do que o de um simples edifício religioso. Ali estavam concentrados o simbolismo da aliança com Deus, a vida litúrgica do povo, a autoridade das lideranças, e em muitos sentidos, a estabilidade da própria sociedade judaica. Controlar o templo significava exercer enorme influência sobre a consciência coletiva de Israel. Foi nesse ambiente que Anás se destacou como uma das figuras mais fortes de sua geração. Ele entendeu que o sumo sacerdócio já não era apenas uma função espiritual. O cargo havia se tornado também uma posição estratégica dentro do jogo político da época, observada de perto por Roma e disputada pelas famílias sacerdotais mais influentes. Anás não se limitou a ocupar esse lugar de autoridade, ele soube transformá-lo em base para um domínio duradouro. Mesmo depois de ter sido formalmente removido do cargo pelos romanos, sua influência permaneceu viva. Seu nome continuou pesando nas decisões do Sinédrio, nos assuntos ligados ao templo e nas articulações entre as elites religiosas de Jerusalém. Em muitos aspectos, ele seguia sendo a verdadeira força por trás da aparência oficial do sacerdócio. Sua grande habilidade não estava somente no conhecimento religioso, mas na capacidade de construir uma dinastia. Vários de seus filhos chegaram ao sumo sacerdócio, e seu genro, Caifás, tornou-se a peça mais estratégica dessa rede. Nada disso parece ter sido fruto do acaso. Tratava-se de um sistema cuidadosamente mantido, no qual laços de sangue, conveniências políticas e controle econômico trabalhavam juntos para preservar a supremacia daquela família. O templo, além do valor espiritual, movimentava a riqueza. Peregrinos vinham de diferentes regiões para as festas, traziam moedas de vários lugares, compravam animais para sacrifício e participavam de um fluxo econômico intenso que girava em torno do culto. Quem exercia autoridade sobre esse ambiente tinha acesso a uma fonte contínua de prestígio e recursos. A troca de moedas, a venda de animais ritualmente aceitos e a administração dos tributos religiosos passavam, de uma forma ou de outra, pela liderança sacerdotal. É justamente nesse ponto que a presença de Jesus se torna tão incômoda. Quando os evangelhos mostram Cristo expulsando os cambistas e denunciando a transformação da casa de oração em um espaço corrompido pela ganância, o gesto não foi apenas simbólico. Ele atingiu o coração de um sistema que ajudava a sustentar o poder daquela elite. Ao confrontar o comércio do templo, Jesus tocou em interesses protegidos, abalou uma estrutura lucrativa e expôs publicamente a deterioração espiritual de homens que deveriam conduzir o povo a Deus. Por isso, antes mesmo de Caifás aparecer com destaque no processo de condenação, a história já estava sendo preparada havia muito tempo. O cenário era de poder acumulado, alianças antigas e medo crescente diante de qualquer voz que ameaçasse romper a estabilidade construída pela casa sacerdotal. Quando Jesus começou a reunir multidões, ensinar com autoridade e denunciar a hipocrisia religiosa, Anás e os seus perceberam que não estavam diante de mais um pregador passageiro. Havia ali um homem cuja presença colocava em risco não só interpretações religiosas, mas a própria lógica que sustentava sua influência. A ameaça, portanto, não era apenas doutrinária. Era institucional, econômica e política. Se Anás representava a mente que articulava o sistema, Caifás se tornou a face mais visível e calculista dessa estrutura. Seu casamento com a filha de Anás não foi somente uma união familiar, mas uma aliança estratégica dentro da elite sacerdotal de Jerusalém. Ao se ligar diretamente a essa casa,
Caifás herdou mais do que honra e posição. Ele passou a integrar uma máquina de poder já consolidada. Nomeado sumo sacerdote por volta do ano 18, permaneceu no cargo por um período incomum, o que revela sua habilidade em manter o equilíbrio entre dois universos delicados: de um lado, a aristocracia judaica interessada em preservar a ordem no templo; do outro, Roma, que exigia estabilidade total em uma terra marcada por tensões e possíveis revoltas. Sua permanência indica que ele sabia negociar, ceder quando necessário e agir com frieza para não parecer perigoso demais aos olhos do império. Diferente de líderes impulsivos, Caifás parece ter agido sempre com cálculo. Ele entendia que qualquer movimento messiânico poderia ser interpretado por Roma como prenúncio de rebelião. A memória de levantes anteriores pesava sobre Jerusalém, e bastava que uma multidão se inflamasse para que os romanos respondessem com força. Nesse contexto, preservar a paz também significava preservar a própria posição. Os evangelhos mostram que Caifás não via Jesus apenas como um mestre popular. Ele o enxergava como um risco real para a estrutura existente. Os milagres, a fama crescente e a esperança despertada no povo colocavam em circulação algo explosivo em uma nação dominada, a ideia de um Messias. E a palavra Messias, naquele contexto, podia facilmente ganhar tons políticos, nacionais e revolucionários. Por isso, a famosa declaração registrada em João 11 revela muito da lógica desse homem: era melhor que um só morresse do que toda a nação sofresse. Por trás dessas palavras, estava uma mentalidade fria, pragmática e profundamente utilitária. Jesus, para ele, não era avaliado em termos de verdade, mas em termos de conveniência. Essa decisão também carregava um temor silencioso. Se Roma concluísse que a liderança judaica havia perdido o controle sobre o povo, o Sinédrio poderia perder privilégios, autonomia e espaço de influência. Para Caifás, eliminar um único galileu parecia um custo pequeno diante do risco de ver desmoronar toda uma estrutura que sua família havia levado décadas para consolidar. Assim, sua ascensão não representou apenas a chegada de mais um sumo sacerdote ao topo. Foi a consolidação de um império religioso familiar que agora via em Jesus a maior ameaça à sua continuidade. O que o povo enxergava como esperança, cura e autoridade vinda de Deus, Caifás interpretava como o início de uma crise que poderia destruir tudo o que aquela elite vinha protegendo. Conforme a fama de Jesus aumentava, a preocupação no círculo sacerdotal se tornava cada vez mais urgente. Seus ensinamentos atraíam multidões, seus sinais se espalhavam pela Judéia e até peregrinos de regiões distantes comentavam a respeito do profeta da Galileia. Para muita gente, aquilo parecia a chegada de um novo tempo. Para Anás e Caifás, porém, era um problema que precisava ser interrompido antes que saísse de controle. A proximidade da Páscoa tornava tudo ainda mais delicado. Nessa festa, Jerusalém se enchia de peregrinos, a expectativa messiânica crescia e Roma intensificava a sua vigilância. Qualquer líder carismático que reunisse uma multidão no momento errado poderia desencadear confusão generalizada. Foi por isso que os sacerdotes concluíram que prender Jesus em público seria arriscado demais. Eles precisavam agir sem alarde, longe dos olhos da massa que o admirava. A solução encontrada foi agir em segredo, à noite, quando Jesus estivesse isolado e distante das ruas cheias. Nesse ponto, Judas Iscariotes se tornou essencial. Ao fornecer informações sobre os passos de Jesus, ele ofereceu aos sacerdotes algo que a autoridade deles, sozinha, não poderia garantir: acesso ao momento mais vulnerável do Mestre. A traição abriu o caminho para que o plano fosse executado de forma rápida, silenciosa e com menor risco imediato de revolta popular. O Getsêmani se transformou no cenário ideal para essa operação. Longe da agitação do centro e coberto pela escuridão da noite, o jardim tornou-se palco de uma captura cuidadosamente preparada. Guardas do templo e servos dos sacerdotes não agiram por impulso. Tudo indica uma ação pensada, observada e calculada. Naquela noite, a decisão tomada nos bastidores do poder finalmente se convertia em ação concreta. Jesus estava agora nas mãos daqueles que o viam como uma ameaça mortal à estabilidade de seu sistema. Depois da prisão, Jesus não foi levado imediatamente a Pilatos, mas primeiro à casa de Anás. Esse detalhe é importante porque revela quem, de fato, continuava influenciando os bastidores do poder.
Embora Caifás ocupasse oficialmente o cargo de sumo sacerdote, Anás seguia sendo a figura mais respeitada e temida nos corredores do templo. Levar Jesus a ele naquela madrugada era como apresentar o caso ao verdadeiro articulador da decisão. O interrogatório inicial tinha como objetivo construir uma base para a acusação. Anás tentou arrancar de Jesus alguma declaração que pudesse ser usada contra ele. Questionou sobre seus discípulos e seus ensinamentos, buscando elementos para incriminá-lo. Mas Jesus respondeu lembrando que sempre ensinara abertamente, em sinagogas e no templo, diante de todos. Nada em seu ministério havia sido oculto ou conspiratório. Diante da incapacidade de obter uma autoincriminação convincente, Anás o enviou a Caifás. A partir daí, a madrugada se transformou em uma encenação jurídica cuidadosamente conduzida. O processo diante de Caifás foi marcado pela pressa, pela busca de testemunhos frágeis e por um esforço evidente para construir uma justificativa legal para uma sentença que já parecia desejada antes mesmo da prisão. O objetivo não era investigar a verdade, mas produzir uma acusação que tornasse a condenação formalmente aceitável. Quando as testemunhas não sustentaram um caso sólido, Caifás partiu para a pergunta decisiva: se Jesus era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Não se tratava de uma busca sincera por esclarecimento espiritual. A intenção era obter a frase exata que pudesse ser usada como base para a acusação de blasfêmia. Quando Jesus afirmou sua identidade e falou do Filho do Homem assentado à direita do poder, Caifás rasgou as vestes em sinal de escândalo. O gesto tinha algo de dramático e teatral, servindo também para influenciar o conselho. Naquele instante, a acusação religiosa foi considerada suficiente. O julgamento, no entanto, já estava marcado por irregularidades, urgência e parcialidade. Aquelas horas revelavam o choque entre dois tipos de autoridade: de um lado, a autoridade institucional, sustentada por tradição, família e alianças políticas; de outro, a autoridade espiritual de Jesus, reconhecida pelo povo e confirmada por suas obras. Mesmo assim, a sentença religiosa ainda não bastava. A blasfêmia, por si só, não era motivo suficiente para Roma aplicar a pena capital. Era necessário transformar o caso. E é nesse ponto que a frieza estratégica de Caifás aparece com mais nitidez. O que diante do Sinédrio era tratado como questão religiosa, diante de Pilatos precisaria ser apresentado como ameaça política. Por isso, ao amanhecer, Jesus foi conduzido ao governador romano com outra moldura de acusação. Já não se falava prioritariamente de blasfêmia, mas de alguém que se fazia rei. Essa linguagem era explosiva em uma província dominada por César. Qualquer pretensão régia podia ser interpretada como rebelião. Assim, os sacerdotes souberam traduzir o caso para a linguagem que Roma entendia: risco à ordem imperial. Se Pilatos ignorasse a acusação e depois surgisse algum tumulto, sua própria posição poderia ser questionada. Caifás havia encontrado a chave exata para pressionar o império a agir. Os evangelhos deixam claro que Pilatos não via culpa real em Jesus. Ele percebeu a motivação da liderança e entendeu que havia inveja, medo e conveniência por trás daquela entrega. Ainda assim, a pressão dos sacerdotes aumentou. A multidão foi influenciada, as vozes foram inflamadas, e o caso passou a ser tratado menos como questão de verdade e mais como questão de sobrevivência política. Se Jesus fosse solto, insinuavam eles, Pilatos estaria se colocando contra César. Nesse momento, o processo atinge um ponto decisivo: a verdade já não é o centro. O que passa a dominar é a preservação de posições e interesses. Caifás mostrou, então, sua habilidade mais perigosa: usar o poder de Roma como instrumento para resolver um problema interno da liderança religiosa. Ele não precisava executar Jesus com as próprias mãos. Bastava conduzir os fatos de modo que o império realizasse a etapa final. A cruz, símbolo da punição romana, tornou-se o meio ideal para eliminar Jesus, e, ao mesmo tempo, afastar da elite sacerdotal a responsabilidade direta pela execução. Há algo especialmente perturbador na frase atribuída aos principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Nela aparece o grau de concessão ao qual estavam dispostos a chegar para preservar o sistema que controlavam. Aqueles que deveriam guardar a esperança messiânica de Israel, pelo menos naquele momento, alinharam sua fala ao império pagão por conveniência. A preocupação deles já não era a fidelidade à verdade,
mas a manutenção do poder. A condenação de Jesus à crucificação resultou, portanto, de uma estratégia em camadas. Anás representava a base consolidada do poder. Caifás conduziu a acusação religiosa. E diante de Pilatos, ambos conseguiram reinterpretar o caso como ameaça de segurança pública. Roma ergueu a cruz, mas o caminho até ela foi pavimentado pela astúcia de homens que temiam perder o trono invisível que haviam construído no interior do templo. No entanto, a morte de Jesus não restaurou de forma definitiva a segurança que Anás e Caifás imaginavam defender. Nos dias imediatos após a crucificação, talvez tenha parecido que tudo voltaria ao normal. O Nazareno havia sido silenciado, os discípulos estavam abalados, e a estrutura religiosa parecia novamente protegida. Mas o terceiro dia mudou completamente o rumo da história. A notícia da ressurreição começou a se espalhar entre os discípulos e logo alcançou Jerusalém. Aquilo que os sacerdotes consideravam encerrado tornou-se o início de algo ainda maior. Para Caifás, admitir a ressurreição significaria reconhecer que o julgamento conduzido por ele havia condenado o justo. Por isso, a reação da liderança foi imediata, era preciso controlar a narrativa antes que a verdade se difundisse entre o povo. Os relatos mostram os guardas recebendo orientação para divulgar que o corpo havia sido roubado pelos discípulos durante a noite. A estratégia continuava a mesma. Tratava-se de administrar versões, conter o impacto público e impedir que o movimento ganhasse legitimidade. Nos primeiros capítulos de Atos, a mesma estrutura volta a aparecer. Pedro e João são levados diante do Sinédrio, e Anás e Caifás são mencionados entre as autoridades reunidas. Isso mostra que, mesmo após a morte e a ressurreição de Cristo, a dinastia sacerdotal continuava ativa, tentando sufocar o avanço da fé cristã. O conflito não havia terminado, apenas tinha entrado em uma nova fase. Anás, já mais velho, seguia sendo uma figura de influência por trás das decisões. Caifás continuava operando como articulador político, tentando conservar o controle sobre o povo e sobre o templo. Mas algo já havia mudado de forma irreversível. A mensagem dos apóstolos agora se espalhava com ousadia, e nem prisões nem ameaças conseguiam detê-la. O sistema que matou Jesus descobria que podia até atacar os mensageiros, mas não era capaz de aprisionar a mensagem. Mais tarde, a influência de Caifás chegaria ao fim quando ele fosse removido do sumo sacerdócio pelos romanos. Ainda assim, seu nome atravessaria os séculos. Até mesmo achados arqueológicos ligados à sua família ajudariam a reforçar sua presença histórica concreta. Anás, por sua vez, permaneceria lembrado como o patriarca da dinastia que dominou um dos períodos mais tensos da história do templo. Mas a ironia mais profunda dessa história está no fato de que os homens que imaginaram proteger seu poder eliminando Jesus acabaram sendo lembrados justamente como personagens do cumprimento da redenção. Eles tentaram sufocar a verdade, mas se tornaram parte da própria narrativa que desejavam impedir. Esse ponto torna a história de Anás e Caifás muito maior do que um simples registro sobre duas lideranças antigas. Ela se transforma em espelho. Mostra o que o poder é capaz de fazer quando se divorcia da verdade. Eles conheciam as Escrituras, ocupavam os cargos mais altos da religião e estavam perto das estruturas sagradas de sua geração. Ainda assim, não reconheceram o Messias que estava diante de seus olhos. Isso levanta uma questão desconfortável e atual: é possível estar muito próximo da religião e, ainda assim, muito distante de Deus? A trajetória desses homens mostra como o apego à posição, ao prestígio e ao controle pode cegar até aqueles que parecem mais preparados para discernir a verdade. Essa narrativa continua atual porque o mesmo padrão pode se repetir em todas as épocas. Sempre que a conveniência fala mais alto do que a consciência, sempre que a aparência religiosa substitui a fé genuína, sempre que a preservação de estruturas se torna mais importante do que a submissão à verdade, o espírito da história de Anás e Caifás reaparece. O mais assustador é perceber que o problema deles não era ignorância. Eles não estavam longe do sagrado. Pelo contrário, estavam profundamente inseridos nele. O problema era o coração comprometido com a manutenção do próprio poder. E é justamente isso que torna essa história tão forte. Ela não apenas explica parte do cenário que levou à crucificação de Jesus, mas também confronta qualquer pessoa que imagine que proximidade com coisas religiosas seja garantia automática de fidelidade a Deus.
No fim, Anás e Caifás se tornaram símbolos de uma religião que preserva formas, mas rejeita a verdade quando ela ameaça seus interesses. Eles representam a tragédia de homens que, mesmo cercados pelas Escrituras, pelo templo e pela linguagem da fé, preferiram defender o sistema a se render ao Messias. Por isso, a história deles não deve ser lida apenas como um episódio do passado, mas como um aviso solene. Ela nos lembra que a maior oposição à obra de Deus nem sempre vem de fora. Às vezes, ela nasce justamente dentro dos ambientes que deveriam reconhecê-la primeiro. E talvez seja essa a lição mais dura e necessária: quando o poder ocupa o lugar da verdade, até a religião pode se tornar instrumento de injustiça. Mas, ao mesmo tempo, a história também mostra que nenhum sistema humano, por mais forte que pareça, consegue impedir os planos de Deus. Eles condenaram Jesus, mas não puderam impedir a ressurreição. Tentaram calar a verdade, mas acabaram servindo, sem perceber, ao desenrolar da própria redenção. E é por isso que essa história continua tão poderosa, porque nela vemos, ao mesmo tempo, a profundidade da corrupção humana e a soberania absoluta de Deus. Se você aprendeu com esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam aprender também. Deus te abençoe.